Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao terceiro e último webinar da Conferência de Jovens da APH, cujo tema é Ser Jovem Portadora de Hemofilia, Desafios e Futuro. Recordo que este webinar será publicado no YouTube. Como tal, se pretendem que a vossa imagem não apareça, é só desligarem a vossa câmara de vídeo e vão continuar a participar normalmente no webinar, só não vamos conseguir ver a vossa imagem. Temos hoje connosco a doutora Alexandra Santos, do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Hospital São José. Temos também connosco a Camila Roque, coordenadora do nosso Comitê de Jovens da APH, e a Carolina Quitério, coordenadora do Comitê de Mulheres da APH. Vamos então iniciar com uma breve apresentação da doutora Alexandra, que no final estão à vontade para questionar e para colocarem as vossas questões. Podem enviar por mensagem ao Caetano, caso não se sintam à vontade para falar, ou então ligam o vosso microfone e levantam a mão, que nós daremos a palavra. Sendo assim, doutora Alexandra, quer começar a sua apresentação? Sim, senhora. Então, só por aqui. Está bem? Estão a ver? Sim. Está tudo bem? Então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu venho à reunião de jovens, a uma reunião de jovens. Gostei muito da primeira vez. Foi muito, enfim, foi muito interessante e é bom poder partilhar não só em âmbito hospitalar, mas fora do hospital, as nossas experiências no âmbito, enfim, não assim muito intensivo e não no ambiente hospitalar. Portanto, num âmbito quase mais de amizade e de partilha de experiências e de dúvidas e questões, e é com muito gosto que eu estou aqui ao dispor para podermos falar sobre o que quiserem e entenderem, que vos perturbe. Este ano o desafio é ser portadora de hemofilia. Eu optei por fazer só uma breve introdução para depois lançar a discussão, não para ensinar rigorosamente nada. Isto agora não anda. Porquê? Já está. Porque não vou falar de hemofilia, não vou falar de nada, todos os que aqui estão sabem o que acontece normalmente na genética, não é? Como é que é, enfim, a distribuição cromossómica depois de uma fecundação, já é suposto todos os jovens saberem isto, que aprendem isto na escola, e os mais crescidos que aqui estão, e sabemos que na hemofilia, no caso da hemofilia, também não vou dizer o que é a doença, não há necessidade, nós aqui temos de facto a portadora do gene, portanto, que conduz à alteração na produção de fator 8 ou fator 9, encontra-se no cromossoma X, e portanto este cromossoma X, a portadora vai transmitir o seu cromossoma X. Para não... Também sabem isso, às vezes é muito difícil falar nisto, temos de pensar um bocadinho nas relações entre as pessoas, mas há portadoras obrigatórias, que não há dúvida nenhuma que são portadoras. São as filhas biológicas de um pai com hemofilia, a mãe de uma criança com hemofilia e que para além disso tem um familiar com hemofilia, o familiar masculino, seja o irmão, um tio, um primo, avô materno, ou então tem uma portadora conhecida na família, a mãe, a irmã, a avó materna, tio, sobrinho e pedinha, portanto já a história familiar, ou então a mãe biológica de 2 ou mais crianças com hemofilia, mesmo que não haja história familiar, está bem? Porque nós, sendo a mãe só de uma criança sem história familiar, pode ser uma mutação que aconteceu ali no momento. Se houver já 2 crianças, de facto, a mutação que aconteceu no bebê que nasceu, são já 2 crianças, significa que o gene da mãe já está alterado. A potencial portadora é a filha, a irmã, a mãe, a avó materna, a tia, sobrinha ou prima de uma portadora, ou mãe de uma criança só com hemofilia sem história familiar. É uma potencial portadora, pode não ser, pode ter sido uma mutação só ali na criança, como vos disse. E o que é que me apraz dizer sobre este tema? É que o significado de ser portadora tem um significado diferente ao longo da vida. É diferente enquanto se nasce, e pode ter problemas enquanto se nasce, quando se cresce, na adolescência, na idade adulta,
e também no envelhecimento. Portanto, há futuro para falar sobre o que é ser portadora, varia ao longo do tempo o significado de ser portadora e os desafios são diferentes ao longo do tempo de ser portadora. E então, falando de alguns desafios, sem querer dar lições aqui de nada, habitualmente a portadora não tem hemorragias. Portanto, o que acontece é o gene do fator 8 ou fator 9 está num cromossoma X, está normal, o outro produz o suficiente para ter níveis normais. E, portanto, nada acontece, um X contrabalança o outro. O que acontece é que, por vezes, acontecem, enfim, fenómenos hipergenéticos e acontece que o cromossoma X saudável é inativado e então é como se não funcionasse, então fica predominante o cromossoma que tem a alteração genética. E por isso, nós sabemos, está descrito que 30% das portadoras podem ter níveis abaixo dos 40% a 50%, ou seja, podem ter níveis mais baixos. Para além deste fenómeno genético, ou epigenético, que é o mais frequente na alteração aleatória do cromossoma X, também há aqui uma variante que tem a ver com o grupo sanguíneo, porque o grupo 0, há sempre uma diminuição, as pessoas do grupo 0 têm sempre níveis de fator 8 e de Lebrun ligeiramente mais baixos. Portanto, isto depois condiciona se já houver um bocadinho menos produção. O que é que acontece se uma portadora tiver de facto níveis abaixo, um bocadinho abaixo do normal? Tem uma hemofilia ligeira, eventualmente uma hemofilia moderada. O que é que acontece com a ligeira? Hemorragias após traumatismos, traçadentárias e cirurgias. É o clássico. Raramente hemartroses, hemorragias espontâneas, enfim, não acontece. E como as portadoras são mulheres, o que é que acontece mais? É que se o nível está um bocadinho mais baixo, temos os problemas de facto de serem mulheres, porque podem ter períodos menstruais muito abundantes, podem ter dores na menstruação, podem ter complicações hemorrágicas com o parto e podem também ter complicações hemorrágicas naquele período complicado perimenopausa, em que às vezes as hemorragias são muito irregulares e descontroladas. Portanto, o que é que pode acontecer? Enfim, períodos menstruais abundantes, não é nenhuma doença grave, dores na menstruação também não, e na perimenopausa também hemorragias maiores também não são complicações. O que é que acontece? É que perdas hemorrágicas constantes semanais causam, perdas de sangue causam anemia, não é? E portanto pode ser uma complicação da vida de uma portadora se tiver níveis mais baixos, até sem se aperceberem, enfim, não ligando muito a isso, ter períodos abundantes e até ter uma anemia ou uma ferropénia, onde tem só anemia, tem só falta de ferro e não valorizar as coisas e se calhar andam em algumas portadoras, algumas miúdas ou mais cresciditas, até cansadas e enfim, ou o cabelo está mais e as unhas estão mais fracas e se calhar tem uma anemia porque tem períodos mais abundantes. Isto é um assunto que devem falar e devem também transmitir e se calhar também pôr ao médico que assiste, dependendo dos níveis de valores que tem. Portanto, é um alerta que eu dou aqui, procurarem sempre, ou procurarem pelo menos uma vez, saber se já viram a anemia, se têm ou não, se já fizeram um estudo de ferro, porque às vezes são coisas simples, decorrentes de ter níveis um bocado mais baixos ou mais borderline e sangrar um bocadinho mais. Pronto, eventualmente ter uma dieta sempre boa, rica em ferro e depois eventualmente necessidade de fazer ferro. Portanto, é assim o meu primeiro desafio /alerta. Depois, as complicações na gravidez e no parto. Eu não vou falar sobre isto, há múltiplas complicações que podem ocorrer na mulher em geral, não é? Numa gravidez e no parto em geral. Claro que se a portadora tiver o fator um bocadinho abaixo, pode ter complicações hemorrágicas durante o parto e no pós-parto e no primeiro mês pós-parto. Portanto, é sempre importante tomarem atenção ao facto de serem portadoras, mesmo que sejam assintomáticas, fazer endozimento de fator, saberem que fator é que têm quando estiverem grávidas para programar eventual uma gravidez que deve ser sempre feita, ser seguida e o parto ser realizado, não ser de referência, não ser de tratamento, portanto, num centro dedicado, para não haver surpresas e não haver complicações. As outras implicações de ser portadora são aquelas que acho que melhor do que eu falará quem é portadora, que são os impactos emocionais e psicossociais de nascer, de se viver num ambiente em que existe a doença, em que existe esta doença,
Os impactos, gostava de salientar que não são os mesmos ao longo da fase da vida, porque enfim, na criança não tem impacto nenhum, numa adolescência poderá ter algum impacto, na fase de adulto jovem, enfim, quando se entra na altura enfim, de ter filhos, portanto pode ter vários impactos nas escolhas reprodutivas, quer na decisão de engravidar ou não engravidar, e se engravidar, o que é e o que é que não é, interrompe a gravidez, se é gravidez para o fim vai ter um filho, já sabe, com hemofilia ou não, enfim, portanto, e depois enfim, são aspectos bastante importantes e podem ser bastante preponderantes na saúde mental de uma pessoa. E depois também, como eu vos falei, e eu saliento bastante isto, que isto é um aspecto que passa sempre muito entre os pingos da chuva, que são as anemias e as faltas de ferro, e é preciso terem um bocadinho de atenção a isto. E claro, quer dizer, como ao longo da vida vão ser várias as alturas em que serão confrontadas em momentos de decisões, ou momentos desagradáveis, ou momentos de confronto com uma patologia que não se quer pensar nela até ser confrontada, portanto vai ser sempre necessário um apoio de família, um apoio de centro de referência, um apoio da Associação de Doentes, que me parece que é fundamental, e de facto a nossa APH enfim, é um exemplo, como associação de doentes. Em relação aos desafios futuros, os desafios de ser portadora estão naturalmente relacionados com os desafios da hemofilia, da própria hemofilia, e o que se está a desenhar e a preparar no futuro da hemofilia. E temos o tratamento genético lá muito para a frente, assim lá muito, pelo menos do meu ponto de vista, lá muito ao fundo, enfim, a dita cuja cura da hemofilia, enfim, e gerações seguintes deixa-se falar do problema, não só pelos vetores que ouvem falar enfim, porque fazem produzir o fator, mas também enfim, de outras técnicas genéticas que fazem, que terminam com a doença. Também nas técnicas de diagnóstico pré-natal que possam ser, como com a evolução da tecnologia, obviamente são cada vez mais seguras e cada vez menos complicadas, e que sejam por sangue periférico, não tenham de ser por amniocentese, nem por biópsias, enfim, outras coisas mais complicadas. Penso que isso caminhará sempre por aí, porque a ciência evolui por forma a ser cada vez menos invasiva. E depois o desafio futuro que tem vindo a mudar o paradigma do tratamento atual da hemofilia. O que é que eu quero dizer com isto? Ter hemofilia há 40 anos atrás é diferente de ter hemofilia agora. Um bebê que nasceu 40 anos atrás é uma história completamente diferente de um bebê que nasce agora. Porque o tratamento, o tipo de tratamento que é feito evoluiu, o tratamento é feito profilático, é personalizado, isto é lei geral para países que o possam fazer, que não são todos, obviamente, mas o nosso consegue fazê-lo. Temos concentrados de fatores seguros, já temos concentrados de fatores ainda têm de ser endovenosos, mas já vão sendo alguns com uma semivida um bocadinho mais prolongada, que podem ser personalizados de acordo com a vida da pessoa, ou seja, não é a pessoa que se adapta à doença, a doença é que se vai adaptar à pessoa, não é que se vai adaptar de acordo com a vida que a pessoa tem. E depois todos aqueles tratamentos, a NFT são os non-factor therapy, todos aqueles como o emicizumab e todos que estão, enfim, em investigação, que são subcutâneos e que permitem tratamentos menos invasivos e seguros e sem hemorragias. Portanto, todo o tratamento da hemofilia está a mudar e prevê-se que para o futuro seja bastante melhor. E isto também tem de entrar na cabeça de uma portadora, portanto, perceber que ter um filho com hemofilia agora é diferente do que ter há uns anos atrás. E, portanto, é preciso também ter isso em conta em todos aqueles aspectos, enfim, que se tem de ponderar em alturas em que uma portadora poderá eventualmente, juntamente com a família, ter de tomar uma decisão em relação a uma gravidez. Portanto, eu acho que enfim, o futuro, neste momento, nesta doença, é bastante positivo, é bastante promissor, é com um sorriso na cara e, enfim, na devida altura pensamos nos problemas, pensamos nas soluções e decidir qual é a solução que queremos. Isto era assim que eu tinha para vos dizer. Não é nada de novo, mas pronto, é a minha perspectiva. E portanto agora vamos discutir, para que entenderem.
Ora, alguém tem alguma questão que gostaria de fazer à doutora Alexandra? Eu por acaso tenho uma. Ok. A doutora, logo no início da apresentação, falou em mutação genética, quando não há história familiar. Sim. Isso acontece quando o feto está a desenvolver, ou ao início, não sei. Tenho curiosidade em saber. Acontece, como pode acontecer a qualquer, enfim, quando se faz, não é? Quando se faz a fecundação e há ali o cruzamento genético, não é? E ao longo do desenvolvimento pode haver alterações, mutações, não é? Pontuais, ou outro tipo de mutações que por azar sejam ali no fator 8, não é? Como poderá haver por outras doenças, não é? Que quando os miúdos nascem com malformações e coisas esquisitas, são mutações que acontecem ali, não quer dizer que os pais as tenham. Portanto, ok? Pronto. Isso pode acontecer, não sei qual é a percentagem, nunca vi nada descrito sobre a percentagem, mas geneticamente pode acontecer. Naquela pessoa foi só ali, por exemplo, vai estudar a mãe não tem nenhuma alteração no fator 8 e a criança tem o fator 8 mutado. Portanto, aquilo foi naquele bebê, ali naquelas células que começaram, foi ali que aconteceu geneticamente um azar. Certo. Okay? Ok. Por isso é que se diz, se a mãe só tem um filho com hemofilia, é uma provável portadora, porque se tiver dois, então não acontece o mesmo azar duas vezes, certo, não é? Certo. Okay. Se tiver dois, então é que se confirma. Tá certo. Exatamente. Ok. Era isso, obrigado. Mais alguma questão? Ana Pastor? Obrigada. Olá, doutora Alexandra. Olá. Eu tinha uma questão que se prende com o facto das portadoras que, tendo valores de doseamento de fator inferiores a 50%, poderão ter ou não sintomas. Sim. Aquelas que têm sintomas, bom, e ainda assim as outras, devem ser seguidas em centro de referência? Sim. Aconselha a que sejam seguidas? Nós aconselhamos que todas as portadoras estejam referenciadas, ou seja, tenham uma consulta em que se façam os doseamentos, caso não tenham sido feitos ainda, e que se agregue à família, não é? Portanto, que o estudo molecular também siga para as instituições que fazem o estudo molecular indexado à família quando é conhecida a família. Portanto, todas as portadoras não precisam depois de ser seguidas, não é? Não precisam de ir à consulta anual, ali, estar ali sempre, não é? Mas, claro, se tiverem valores mais baixos, tiverem valores abaixo dos 50%, enfim, já sabem que sempre se tiverem tirar um dente, fazer uma pequena cirurgia, uma coisa qualquer, tiverem, enfim, lá está, há períodos muito abundantes, porque depois surgem as outras coisas que podem acontecer, porque períodos abundantes todas temos, mas depois às vezes se calhar umas têm mais do que outros e depois há um bocadinho de anemia, falta de ferro. Se calhar às vezes o médico de família também não está alerta para isso, portanto se a situação não for toda assim muito normal, se houver aí se houver uma anemiazinha, uma falta de ferro, portanto a portadora deve recorrer ao seu centro de referência, que acho que é onde, enfim, o tratamento é compreensivo e é mais, obviamente, mais global e é uma atenção mais global. Mas todas nós temos e temos, quer dizer, até pela definição do centro temos de ter as portadoras e somos avaliados de acordo com o número de portadoras que temos, portanto devem recorrer aos centros de referência, sim. E na falta de iniciativa própria, não é? Quando é diagnosticado um filho hemofílico ou um irmão hemofílico, o próprio centro de referência... Claro, deve comunicar e deve chamar. Diligencia esse sentido, não é? Sim, chama. Sim. É suposto chamar, é suposto ter as coisas, enfim, saber com o que é que se pode contar, não é? Basicamente também para o futuro, não só para a pessoa, mas para quem também trata. É importante, claro. Não é que sabemos quem são as pessoas. Pois, porque efetivamente aquilo que falou da questão dos médicos de família não estarem muito alerta para a questão é de facto um dos problemas quando não há histórico familiar nenhum, exato, não é? Exato. E a mulher vê-se ali com sintomas que às tantas não são associados a nenhum tipo de patologia, não é? Pronto, sangra um bocadinho mais, mas os médicos de família depois acabam por não solicitar essas análises.
Não, eles já normalmente não os solicitam, não é? Portanto, já não ligam ao problema da anemia e eu aproveito para falar, porque também é da minha área, quer dizer, 25% da população portuguesa tem anemia, um estudo foi feito recente, portanto, a anemia e a falta de ferro são altamente prevalentes na população e, portanto, é mesmo um problema, a nível mundial é um problema considerado grave pela Organização Mundial de Saúde, portanto, não estão alertas e nós, claro que nós é suposto estarmos. Já contamos um bocado que isso aconteça e também temos de alertar a própria pessoa para que, se andar cansada, se andar com isto, tem de fazer análises ou tem de vir, não é? Se não é seguida em consulta, deve vir. Portanto, é um assunto importante se abordar nas mulheres também, esta parte da anemia e da ferropenia. Muitas vezes não há anemia, há só falta de ferro, só, entre aspas, já falta de ferro, que pode dar sintomas bastante pesarosos para o dia a dia, com grande impacto na qualidade de vida, a falta de ferro só, sem anemia. É um assunto até para as mulheres, não é? Em termos de, enfim, de trabalho das mulheres na associação, é um assunto, não sei se eu tenho trabalhado, mas é um assunto importante a trabalhar. Sim. Obrigada. Que tinha só mais uma questão e que tem a ver, o meu filho, desculpem, e que tem a ver com o facto de estas mulheres não sendo seguidas, portanto, anualmente na consulta, haver necessidade de fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, como disse, devem recorrer à consulta para, enfim, para programar, claro. Para programar, claro. E averiguar da necessidade de tratamento. Que tipo de tratamento é Depende do déficit e depende do tipo de hemofilia. Se estivermos a falar no 8, não é? Numa falta de fator 8 com valores mais ou menos bons, podemos experimentar só desmopressina, às vezes só antifibrinolítico. Se for uma extração dentária, se tiver 30%, se calhar não precisa fazer mais nada, faz só o epicapron ou ácido tranexâmico. Portanto, depende da intervenção que vai ser feita, depende do tipo de hemofilia que tem, do déficit, e depois depende de outra coisa, depende do fenótipo, nós chamamos de fenótipo hemorrágico, não é? Qual é que é a história para trás da hemofilia, como é que sangram habitualmente, não é? Porque nem todos sangram da mesma maneira, e mesmo nem todas as portadoras com níveis baixos sangram da mesma maneira. E a A e para B também é diferente, portanto nós não sabemos justificar porquê, mas sabemos que isso acontece, portanto é muito individualizado. E é importante, se houver enfim, alguma intervenção programada, obviamente tem de se recorrer ao centro para planear, claro. Pode ser feita até fora do centro, quer dizer, mas tem de haver ali uma cartinha, uma referência. Pois, eu estou-me a lembrar no meu caso, a questão de ser feito fora do centro foi logo posta de parte. Pois, depende do que é, depende da intervenção que vai ser feita. Há coisas ligeiras e são feitas e nós sabemos que são feitas e vai uma cartinha, nós fazemos isso várias vezes, depende do tipo de intervenção que é, depende, enfim. Nem tirar um dente ou fazer uma destartarização é diferente de fazer outro tipo de coisas, não é? Ou tratar um dente é diferente, não é? Depende. Idealmente, propomos sempre no centro, mas o propor sempre no centro de referência, no contexto da saúde em Portugal, às vezes é difícil, não é? Conseguir-se fazer coisas a tempo, não é? Portanto, acho, enfim, é legítimo que possa ser no outro lado, mas tem de si como uma referência e contactar com os médicos do outro lado, não é? E vir com as coisas bem tratadas e resolvidas. Coordenadas, assim claro. Sim, coordenadas, claro. E agora as meninas estão muito caladas e eu vou pôr uma questão que às vezes me põem e que tem a ver com os piercings, as tatuagens, aquelas coisas mais estéticas de pôr maminhas e não sei o quê. Esse tipo de intervenções são passíveis de ser enquadradas neste... São passíveis se os níveis estiverem mais baixos e se sangram habitualmente, mas tatuagens não, quer dizer, quando têm 40%, 50% podem fazer tatuagens, não há crise nenhuma, não é? Se as devem fazer ou não já é outra questão, mas poder fazer podem, depende sempre do que é feito, mas é sempre um assunto que eu acho que deve ser equacionado. Deve ser equacionado, sim. Porque depende do que for feito e depois, até para assegurar que seja feito num ambiente seguro e com técnicas seguras, não é? Portanto, deve ser um assunto abordado com o centro, sim. Deve ter algum planeamento.
Pois carece também de De planeamento. planeamento. Não implica fazer, não precisam, nunca fizeram fator e vão fazer uma tatuagem, vão ter de fazer, não é isso, mas implica algum tratamento, até para saber se aquilo corre mal, como é que vão fazer, não é? Pois. E isso, havendo o tratamento, também há logo ali um filtro, que é o filtro para perceber se é feito num sítio como deve ser ou é feito num sítio como não como deve Com ser, não é? condições, Pronto, claro. com condições, não é? Tá bem. Obrigada, doutora. Nada. Ora, e se não há mais questões para a doutora Alexandra, pelo menos por enquanto. Eu tinha uma pergunta, Marta, se me permitires. Com que idade os pais de uma portadora devem fazer a primeira consulta junto de um centro de referência? Se tudo tiver, enfim, se não houver um percurso sem intercorrências hemorrágicas para a portadora, não é, para a miúda, não houver nada próximo da idade adulta, porque nós temos de ter, é preciso consentimentos para fazer estudo genético, quer dizer, é preciso uma data de coisas legais para poder fazê-las e também não há necessidade, não havendo também, se tiver de ser operada, uma miúda que tenha de ser operada, se calhar convém fazer doseamentos. E aí é que vai ser referência, não é? Se não acontecer nada, se for tudo ligeirinho, tiver tudo bem, próximo da idade adulta, porque assim já estamos a planear, já fazemos um estudo genético, fazemos os doseamentos e já estamos a planear enfim, o adulto jovem daquela mulher, não é? Tudo o que virá a seguir. Se não houver sintomas hemorrágicos, não houver uma história hemorrágica agravada, e se não houver nenhuma necessidade, nenhuma cirurgia, nenhum trauma, não nada, não podemos fazer depois com elas já mais crescidinhas, que já encaixam a doença, já percebem as coisas, já sabem de que é que se trata e pronto. Okay? E já num serviço de referência de adultos, por onde no hospital pediátrico depois passam. Portanto, nós, por exemplo, eu digo, nós, por exemplo, no São José, portanto, as portadoras de miúdos que estão na Estefânia, as portadoras, nós temos pegado nós nas portadoras, para verem a idade adulta para começar a seguir. Já se chamam? Sim, sim. Obrigado. Posso fazer uma pergunta? Eu queria perguntar. Posso? Posso pôr a Camila a fazer? A Camila, Teresa, pode ser a Camila? Pode. Pronto. Então, a Camila, a nossa coordenadora do comitê, tem uma questão. Para as portadoras de hemofilia, quando têm a menstruação, se a pílula influencia, se há uma ajuda, e, por exemplo, no meu caso, que eu tomo a pílula, eu antes tinha 5, 6 dias e agora durante 3 dias, e tenho dores no primeiro dia, mas de resto é uma ajuda. É assim, a pílula não interfere em nada com a parte do fator em si, não é? Portanto, a pílula vai regularizar alterações hormonais que existem independentes do fator 8 ou do fator 9. Portanto, não tem relação possível. O que é que acontece? Que, portanto, eu fiz-me entender com o que eu disse. Portanto, a pílula vai regular aquilo que pode estar alterado em termos hormonais em qualquer mulher, independente dos níveis de fator. Se acresce os níveis de fator estarem baixos, a pílula pode ser uma ajuda, porque como eles estão mais baixos, sangram mais, não é? Do que se tivesse o fator 8 normal, e pode ser uma ajuda a não sangrar tanto. E aí pode ser, também trata a causa hormonal, porque poderá ter sempre uma causa hormonal, mas se os valores estiverem mais baixos, vai ajudar a tratar. Poderá ser uma coisa a pensar-se naquelas portadoras que sangram bastante em níveis baixos. A pílula, sim. Ok, então nesse caso é um conselho que normalmente costumam dar a portadoras que têm muito fluxo durante a menstruação. Que tem muito fluxo durante a menstruação. É assim, se tem, por exemplo, muito fluxo já podemos pôr a hipótese, então vamos fazer doseamentos e vamos ver o que é que se passa. Os doseamentos estão normais, então é assim, falar com o ginecologista, não é? Que dá apoio, a ver qual é a indicação, se é depende da idade, se é uma adolescente, se é uma jovem adulta, dependendo também do tipo de terapêutico hormonal, de pílula que se vai dar, depende da idade em que se está, não é? Pronto, e falar aí com a ginecologia e decidir qual é que é a melhor abordagem.
não é? Pronto, depende dos doseamentos. Se os doseamentos todos são normais, fazer ou não a pílula, tem de ser uma abordagem também sempre com a ginecologia. Ok, Sempre, lá está, sempre de acordo com a ginecologia. ok. Porque os fatores podem estar normais e a ginecologia pode a mesma dar a pílula. Se os fatores estão mais baixos, pode haver até uma indicação mesmo para poder fazer a pílula para controlar, para a parte hormonal ficar mais controlada, para não ter ainda o acréscimo de ter a falta de fator. Por exemplo, para alguém que não pode tomar a pílula, eu fiz o teste genético aos 14 anos, porque tinha uma menstruação muito abundante. Fui seguida na ginecologia em Coimbra, mas com o estudo foi-me descoberto também o risco grave de trombose. Portanto, eu neste momento não posso tomar a pílula, não tomo a pílula. Tomei uma para tentar regular, porque eu tinha dores e ainda tenho dores horríveis da cama e pronto. E agora houve uma altura que teve mais controlado e a médica decidiu que eu já não precisava de ser seguida e mandou uma cartinha e pronto, já vá à sua vida. A ginecologista? Exatamente. Pois eles em termos de ginecologia também, sendo assim, não têm muito mais para oferecer. Não têm muito mais para oferecer, porque não há, em termos de medicação que seja feita, não há muito mais para oferecer. Em termos da ginecologia, enfim. Porque não se põem dispositivos com a idade da Carolina, não é? Não se põe outro tipo de reguladores da menstruação, nem se opera a tirar, pronto, seja lá o que é que for. Portanto, é aguentar. E os seus níveis de fator são normais? Tenho 26%. Pronto. E faz algum tratamento quando vem o período? Não. Para pós-fator, não? Não faço nada. Não faz, pois. Aí poder-se-á ponderar se não há necessidade, como fazemos noutros casos, se não há necessidade e fazemos muito isto no Willebrand, no déficit do fator von Willebrand, para mulheres que perdem muito sangue com a menstruação, se não há necessidade, antes de cada período, fazer uma profilaxia com o fator. Ou com desmopressina nasal, por exemplo. Nós fazemos isso no Willebrand, para prevenir um período muito prolongado. Pode haver essa alternativa. Ok. De fazer, nós de portadoras assim não temos nenhumas, mas de Willebrand também é um déficit de um fator, não é? Os princípios são sempre os mesmos. Algumas fazem a desmopressina intranasal em casa, quando vem o período, para subir um bocadinho os valores de 8, para não haver uma hemorragia tão grande e depois não fazer as dores, os quistos hemorrágicos, essas complicações todas que existem. Depois também não pode tomar assim anti-inflamatórios, não é? Não convém, depois. Só Benuron. Nolotil eventualmente, mas pronto, de facto é um bocadinho complicado. Claro que toda esta história de menstruações, de períodos de dores, se altera ao longo da vida fértil da mulher, porque é tudo uma questão hormonal, com a gravidez também tudo se altera, habitualmente essas coisas melhoram todas, portanto não vai ser sempre assim a vida toda, não é? É para a Carolina aquele aspecto importante de perceber se há anemia, que idade é que a Carolina tem? 21. 21, se tem anemia, se tem falta de ferro, portanto é importante falar nisso. Ter essa ideia, porque às vezes todo o mal-estar também, muito mal-estar também advém do excesso de perdas de sangue regulares. Okay? Ok, obrigada, doutora. Okay. Mais questões? Eu gostava de fazer uma questão. Posso fazer? Sendo uma portadora e sobretudo nesta altura desta situação de crise pandémica e que todas as consultas, e não estou a falar de mim, mas dos meus filhos que são hemofílicos, são desmarcadas a nível hospitalar, nós, as portadoras, se temos consultas muitas vezes no regime privado, de medicina privada, nós devemos ser seguidas nesse regime privado ou devemos fazer questão de qualquer especialidade que a gente tenha, seja no hospital onde os nossos filhos são seguidos? Agora em pandemia? É assim, é pandemia porque só piora as situações, porque se não há consultas para eles, quanto mais para nós. Não, mas pois, eu em relação a isso, eu digo-lhes lá, claro que tem de ter no sistema público.
eu não percebo, eu continuo, enfim, continuo a não perceber, estamos em setembro, como é que ainda não há organização de serviços para continuar a ter as consultas que tinha. Eu no meu hospital as consultas existem todas, no meu serviço. Não, tudo, é assim, tudo a consulta de imunoterapia é feita, essa é tudo seguido normalmente, temos consultas regulares, tudo certo. Consultas de especialidades, das são outras. todas desmarcadas. Pois, eu também... Uma consulta de dermatologia do meu filho mais pequeno, com uma situação que eu achava que devia ser vista por um médico da especialidade, tive que ir marcar num privado. Pois. Ao mesmo médico que dá no público, que é ridículo. Está tudo errado, é errado. Está tudo errado. É uma parvoíce pegada, pois. Não. Agora, eu como portadora, e também acabo por ser seguida no hospital, mas eu como portadora eu nunca fui a nenhuma consulta de especialidade no hospital. Pronto, as minhas consultas eu marco-as para ser mais rápido no privado. Qualquer coisa, dermatologia, ginecologia, claro. Até ao momento não precisei de nada muito significativo, mas a minha questão é, nós estamos a caminhar para velhas, a verdade é essa, e portanto tudo se há de complicar daqui para a frente. Posso continuar a ser seguida no privado ou convém começar a construir uma rede no hospital? Eu acho que não, porque assim, se precisar, não é, depois de velha, precisar de alguma coisa, obviamente que as coisas serão encaminhadas no hospital, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Acho que para já são coisas ligeiras, pequenas, se tem mais, assim, tem um atendimento mais rápido e é mais conveniente fazê-lo no privado, para coisas simples, não percebo porque é que também não tem necessidade de ir para o hospital, não é? Quando houver qualquer complicação, dependendo obviamente da complicação, complicações muito complicadas são sempre nos hospitais públicos que são melhores, isso seja lá para o que for, para quem for, não é? Pronto, outras complicações menos complicadas, mas que possam envolver alguma coisa mais invasiva, enfim, que mais hemorrágica com risco hemorrágico, deve ir para o centro de referência, obviamente. Depois há privados e privados, não é? Depende do que é, com quem é e por aí adiante, não é? Enfim, a questão, por exemplo, das endoscopias, por exemplo. Eu endoscopia, mesmo assim, acho que é uma coisa que pode continuar a ser feita fora, mesmo que se faça fator de administração de qualquer coisa antes, eu acho que pode ser feita, não há risco de ser feita fora. Desde se houver necessidade de indicação de fazer um tratamento substitutivo que o faça, acho que pode ir fazê-lo fora. Porque isso nunca vai haver vazão no hospital para todas as endoscopias. Isso é um facto que o nosso sistema de saúde nunca vai dar, não é agora, nem nunca vai dar para o futuro, acho eu. Isso penso que sim. Agora, coisas um bocado mais complicadas, que envolvam cirurgias, que envolvam uma neoplasia, um cancro, uma coisa, isto, aquilo, se calhar aí convém então ir para o hospital, onde é seguida, e por aí adiante. Pelo menos para avaliar a situação nacional, a situação ali no momento, e perceber o que é que, enfim, também com o médico, não é? Qual é que é a melhor atitude e qual é que são as melhores hipóteses. Eu queria perguntar à doutora, então, no caso da minha filha, que fizemos o estudo genético quando ela tinha cerca de 6, 7 anos, porque foi feita a família toda, e foi logo, portanto, às minhas irmãs todas, e ela acabou por fazer logo. Como na altura penso que foi cerca de 50% que lhe foi diagnosticado o fator, como neste momento ela já tem 18, se não seria bom ela fazer uma nova doseamento de fatores para verificar se a minha filha é a Camila, sim. saber se os valores se mantêm, e já agora também gostava de saber se ela, sendo portadora e quando tem as dores menstruais, se pode tomar os trifenes, essas coisas, se não lhe... Assim, os trifenes interferem, os trifenes e os equivalentes não interferem com o fator em si, interferem com as plaquetas. Portanto, o que é que faz esses anti-inflamatórios? Não tem nada a ver com o fator, só que vão aleijar outra via da coagulação, que são as plaquetas. Portanto, se a pessoa já não coagula bem pelo 8 ou pelo 9 que não está, se toma aqueles medicamentos que fazem agregar as plaquetas, também fica com menos plaquetas, portanto pode agravar, ou não tem o efeito, pode agravar a hemorragia. Portanto, se ela tem um fator 8 normal, não vejo porque é que não possa tomar
um anti-inflamatório, esporadicamente se tem uma dor. Ok, a agregação das plaquetas, na Camila como na Dina, como em mim, vai ser um bocadinho mais diminuída. Não é? Aliás, por exemplo, nós nos dadores de sangue, se eles tomarem anti-inflamatórios, durante 72 horas não podem dar sangue, porque aquilo vai interferir com a função das plaquetas, portanto, aquilo depois tem de ir para o lixo, não é? Portanto, tem a ver com isso, não tem propriamente a ver com o fator 8. Os fatores são normais, ela pode tomar se estiver aflita. Em relação aos doseamentos, já a partir dos doseamentos de fator 8, aquilo o gene tem aquela alteração, aquilo produz sempre a mesma coisa, não sobe nem desce. O fator 8 sobe na gravidez, o 9 não sobe, o 8 sobe um bocadinho, de resto mantém-se estáveis ao longo da vida. Agora, tal como acontece na hemofilia, às vezes é que o fenótipo hemorrágico, aquilo que se sangra, às vezes vai variando ao longo do tempo, a maneira como se sangra, não é sempre a mesma, e depois ao longo da vida adulta e mais velhos, nós percebemos que muda um bocadinho, pode mudar um bocadinho a maneira como se sangra. Pronto, mas os fatores serão sempre iguais. Agora, claro, se ela tem muitas hemorragias abundantes, se começa por aí, acho que deve repetir, acho que não faz mal nenhum repetir, até para ter agora em idade adulta, bem definido, um ponto de partida para o futuro. Sim. Está bem? Mas os valores não vão estar muito diferentes, Mas os valores dela, por acaso, são bastante diferentes dos meus. Pois. Mãe e filho, mas não tem nada a ver, não é? Não tem, pois, não devia ser assim tão diferente, pois existem, lá está, pois tem a ver com o grupo de sangue, depois tem a ver com outros fatores também epigenéticos que nós não conhecemos e que fazem alterar um bocadinho. O A negativo e os meus 2 filhos são A positivo. Então a A não altera. Os grupos 0 é que têm valores sempre ligeiramente mais baixos de fatores. Agora, é claro, agora também é assim, os doseamentos, as técnicas que eram feitas, depois Sim, depende já da técnica. Foi há 10 anos, não é? Pronto, a técnica que é feito tudo agora, então se forem cromogénicos, os valores dão sempre mais baixos do que os outros, portanto depende também, há sempre essa variabilidade. Agora se calhar na idade adulta, fazer um ponto de ordem e fazer um doseamento também não faz mal nenhum fazê-lo, não é? Não vai vir assim nenhuma surpresa, não é? Sim, pronto. sim. Mas sim. Haver... Sim, mas pode agora, de agora em diante, não é? Para o que se avizinha, pronto. Mais ano, menos ano, terá de o fazer, não é? Exato. Sobretudo quando for planear a família, isso terá sempre de os fazer, não é? Os doseamentos. Exatamente. Obrigada. Nada. Ora, a próxima questão. Temos mais alguém para perguntar? Tem alguma questão, doutora Alexandra? Marta, já agora isto não é bem uma questão, mas estava aqui indecisa, porque se calhar aquilo que eu vou dizer nem se deve dizer, mas pronto. Ei, bolas, isto é gravado ainda por cima. Pior. Se for muito grave, nós fazemos um pi. Depois cortam esta parte, mas pronto. Eu sou portadora, portanto, como eu tinha dito, e pelo estudo genético que se fez, foi uma mutação que surgiu comigo. Portanto, eu sou uma nova mutação. Pronto, um caso raro, entre os raros. És a primeira da linhagem. Eu sou a primeira da linhagem, exatamente. Aqui começou uma grande linha. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, portanto, eu só soube que era portadora de hemofilia quando o meu filho mais velho mostrou sinais de hemofilia e foi diagnosticado de hemofilia. Portanto, até aos 30 e qualquer coisa anos, eu levei a minha vida o mais normal possível. Portanto, quando eu ouço as raparigas mais novas com algumas limitações a nível de alguns medicamentos que lhe podem dar conforto a nível de dor, eu tomei tudo e mais alguma coisa. Eu, quando estava muito aflita das menstruações, eu tomava o que houvesse para tomar para aliviar a dor. Quer dizer, eu compreendo, elas sabendo a situação, se calhar têm mais receio, mas eu acho que o que elas têm que aliviar mesmo é a dor e o desconforto que estão a sentir no momento, porque não há de ser assim uma coisa tão complicada que não vão tomar um anti-inflamatório durante uma semana inteira. Claro, não, ouça, concordo plenamente, até porque o anti-inflamatório, o modo de ação não tem a ver nada com os fatores, com a via dos fatores, é uma coisa completamente à parte. E apenas o que pode fazer é, se já há uma coagulação um bocadinho mais dificultada, por falta de uma proteína, não é, que é o fator, se fizer um anti-inflamatório também vai agregar ali umas quantas plaquetas, portanto também pode não coagular tanto por causa disso e pode, para quem tem hemorragia, não ajudar a recuperar a hemorragia, não é? Porque não tem depois as plaquetas para coagular. Nas portadoras eu acho que isso é um não problema, basicamente, é um não problema. Têm dores, tomam de vez em quando um anti-inflamatório, acho que não tem mal nenhum, não é por causa disso que vão agora ficar ali não sei o quê, assim.
concordo consigo, não há necessidade. Sim, também Não há acho necessidade, não há necessidade. Porque as dores são horríveis e portanto não há necessidade. Sim, os períodos são abundantes e isso tudo. Eu Sim. tinha isso tudo e não sabia porque é que eu tinha, não é? Mas Sim. pronto, mas mesmo agora sabendo, eu quando tenho assim umas dores mais fortes, tomo anti-inflamatórios para a frente. E é o que diz, não toma o dia inteiro, toma uma vez que está aflita, ou outra no outro dia se for preciso, e pronto, claro, Sim. não tem. As situações de febre, não é? Aquelas que eu não faço aos meus filhos, que é a questão do Brufen, Benuron, mas quando eu era miúda fazia, não é? Fazia, claro, sim, é uma questão de razoabilidade também Exatamente. e de medição de benefício-risco, quer dizer, Claro. mas também desde que saiba do que é que se está a fazer, Sim. não há problema. Ora, e a próxima questão é a Matilda, ou Diana. Sou eu. Se a filha de um hemofílico tiver um filho, o grau de gravidade pode ser igual ao do avô? Pode. Ou Pode. isso ou muda? É assim, à partida, é assim, por princípio não tem que mudar, porque a mutação, a alteração genética que o avô, não é, que o avô passou à filha, que a filha passou, portanto, que o avô passou à neta, basicamente, aquela alteração é aquela que ali está. O que acontece é que nos processos genéticos dos cromossomas, aquilo há sempre alterações entre eles quando eles se juntam e aquilo nem sempre é linear. E às vezes sobre aquelas alterações já existem, acontecem fenómenos que, enfim, que se chamam epigenéticos, bem acima do que já lá está, que podem provocar uma outra alteração ainda por cima, que nós não a conseguimos identificar pelas técnicas, portanto a mutação é a mesma, mas pode ter ali uma pormenorzinha ou outra diferente, que faça com que o sangramento seja diferente, ligeiramente diferente. Não é? E possa ter uma percentagem relativamente diferente, mas não pode ser muito diferente. Não pode ser muito diferente. A não ser que surja mais uma alteração genética que vá agravar a que já tinha, por exemplo. Está bem? Mas não pode ser muito diferente do que foi com o avô. Ok? Ok, obrigada. Ora, mais uma questão. É Camila? Camila, não tens uma questão? Se para engravidar, se tem alguma influência ser portadora? Claro que tem depois, por exemplo, no parto, mas se tem alguma influência? É claro que tem influências a vários níveis. Tem influência se quer engravidar ou não quer, se quer ter o risco de ter uma criança com hemofilia, ter um feto que seja um rapaz, não é? Se for um feto que é um rapaz, pode determinar logo o sexo para ver se é um rapaz. Se quer ter o rapaz, já sabe que vai nascer com hemofilia, se não quer ter. Se quer arriscar, sabe que tem e quer arriscar, não é? Se quer até psicologicamente, enfim, cá na cabeça, perceber que se for uma menina vai prolongar e depois a sua filha vai passar pelo que passou e por aí adiante, portanto, muitas coisas se questionam. Isto só na decisão, não é? Na decisão de ter família. E depois, se os valores forem mais baixinhos de uma portadora, claro que tem grandes implicações, porque aí estamos a falar de um parto, é uma coisa, enfim, intrusiva, não é uma coisa simples, portanto é uma lesão que é feita e portanto não pode ser um parto feito não sei onde como se quer, tem de ser uma coisa programada, tem de se fazer doseamentos, tem de ser feito um parto programado, lá está, no centro de referência, é preciso haver concentrados de fatores ou outras terapêuticas disponíveis para serem utilizadas caso seja necessário, é preciso perceber que a seguir ao parto tem de haver um seguimento mais prolongado do que o habitual, porque pode haver hemorragias pós-parto nas portadoras que têm níveis baixos até 1 ou 2 meses depois, 2 meses já mais raro, mas o seguimento tem de ser até 2 meses, portanto há obviamente muita coisa a ponderar no que diz respeito à gravidez e ao parto em si. E também saber, em relação também ao bebê, não é? Porque sabemos se vai nascer um bebê com hemofilia, o parto também não pode ser um parto qualquer, não sei onde. Portanto, temos de ter um parto que não deve levar instrumentos. As epidurais também, se é portadora, tem valores mais baixos, tem de fazer concentrado de fator, portanto há muitas coisas a considerar. Okay. E aí, sobretudo, e aí também, aí atenção aos privados e às coisas feitas de ânimo leve, porque podem não correr bem e depois
enfim, e aos partos em casa e essas coisas assim, agora que andam aí na moda, não é? Uhum. Que é completamente contraindicado, não é? Numa portadora, acho eu. E se reduz a fertilidade para uma portadora? Não, nada. Não. Zero. Os déficits Sim, doutora, 13, o fator 13, aí pode haver, estão a ouvir? Nos déficits 13, nos déficits 13 pode haver problemas de fertilidade, de implantação do óvulo, porque o 13 também anda lá na placenta e lá naqueles sítios e muitas vezes tem dificuldade em engravidar, as mulheres com déficit de fator 13. No Então, 8 e no 9. No resto, não. Desculpe, doutora. Eu, por exemplo, quando descobri que era portadora, fiz exames e tudo isso, e ecografia, e também me foi detectado síndrome do ovário poliquístico. Mas isso pode ter influência com as hemorragias menstruais. Pode, mas é independente da hemofilia de ser portadora, não é? Teria tudo à mesma se não fosse portadora. Ok. É completamente independente. Ok, mas esse aí também pode causar infertilidade, certo? Isso pode causar infertilidade, mas não é o ser portadora que a causa. Ok. Tá bem? Ou seja, pode ser mais difícil engravidar com os ovários poliquísticos, porque depois hormonalmente não funciona bem, não produz os óvulos que devem ser produzidos, não é? Uhum. Pronto, mas isso é independente de ser portadora. Ok. Doutora, uma pergunta. Qualquer portadora pode fazer seleção de embriões? Olha, permitindo a lei, sim. Ok. E eu... Força, Camila. Carolina. Carolina, sim. Eu tenho só uma questão para a doutora Alessandra, que é uma pequena curiosidade. Se no seu centro de referência todas as mães com filhos hemofílicos fazem doseamento? Olha, é assim, as mães, eu trabalho com adultos, a minha prática diária é com adultos, todas as famílias que as temos todas estudadas e temos as mães todas com doseamentos e as famílias e as mulheres todas da família estão doseadas e estão, aquelas que querem, porque há quem não queira. Okay? Okay. Ainda há pessoas que ficam espantadas terem meninos a nascer na família. Há pouco tempo tivemos um caso, não sabia como é que era possível. Okay. Portadora obrigatória, mas pronto, sempre recusou, portanto, pronto, querendo, não é? Ninguém faz nada contra a vontade, é preciso assinar consentimentos informados, enfim, para os estudos genéticos ainda é mais complicado, sim. E quando são os meninos do Hospital Pediátrico da Estefânia também é pegada à família toda, é feita a árvore familiar, não é? Ou já se conhece a família, então começa-se tudo de novo e são estudadas, sim. São estudadas. Ok, obrigada, doutora. Doutora Alcida, ainda no caso das portadoras, o nível de fator que elas possam ter tem alguma interferência depois no caso dos filhos ou não? Sei lá, uma portadora com 60% ou 70%, isso poderá ter influência num rapaz que ela tenha, no grau de gravidade da hemofilia, por exemplo, ou não? Era aquilo que estávamos a dizer. Não sei, depende da história que temos para trás. Depende de se já houve história para trás, não é? Ou seja, se ela já foi filha de um hemofílico, se a portadora foi filha de uma pessoa com hemofilia, como é que foi a hemofilia, não é? Pronto. Porque os 60% ou 50% da portadora é o que o fator normal produz, mas aquele que produz menos. Nós nunca conseguimos avaliar qual é a diferença que equivale ao defeito da hemofilia, não é? Aí temos, se é um caso primeiro, portanto, como aconteceu ali com a Teresa, não é? Se é um caso primeiro, ela vai saber nos filhos como é que é, não é? Mas já tinha história para trás, podia ter percebido para trás como é que era a gravidade da mutação. E aí se já tem história na família, consegue prever mais ou menos como é que as coisas vão ser. Ou seja, se é um grave, vai ser um grave.
à partida, pronto. Tá bem? A mutação genética é sempre a mesma. Se é uma mutação de maior risco de inibidores, vai ser essa mutação de maior risco de inibidores. Podem, evidentemente, claro, na genética é sempre, as coisas nem sempre são 2 mais 2, ou seja, podem surgir fenómenos que acresçam ou que, que não tornem tão graves algumas manifestações genéticas, mas se é uma inversão do intrão 22, vai ser essa inversão que vai ser passada, por exemplo, ok? Claro que o risco, por exemplo, para o inibidor, no caso agora eu lembrei-me do inibidor, se tiver, quer dizer, se para o pai o risco genético era aquele e os outros riscos não genéticos para o inibidor podem ser diferentes para o neto. Os riscos não relacionados com o inibidor, ou seja, os riscos de desenvolvimento de inibidor relacionados com o tratamento, com o tipo de tratamento, com aqueles danger, aqueles períodos de tratamento intensivo, enfim, todos aqueles fatores de risco que nós discutimos de desenvolvimento de inibidores. Aí pode ser diferente na família, de um para o outro. A mutação é a mesma, será a mesma. Ok, Tânia, já agora para responder à tua questão e partilhando aqui o meu caso. Eu, no meu caso, sou uma portadora com nível alto de fator 8, tenho 70 e tal, quase 80, assim uma coisa, e pronto, e os meus filhos são A grave, com inibidores. Pronto, mas tirando a parte do inibidor, eles são A grave, portanto eles têm menos do que 1%, logo à partida tinham logo menos de 1%. Portanto, realmente acho que não há assim uma relação que seja muito fácil de estabelecer entre os níveis da mãe. Eu acho que não também, concordo contigo, Teresa. Tem a ver efetivamente com o tipo de mutação e não com o doseamento de fator que nós temos, porque no meu caso eu fui diagnosticada, sem haver histórico familiar, fui diagnosticada antes de ter os meus filhos e fiz aconselhamento genético antes de engravidar para tentar perceber que tipo de hemofílico é que eu eventualmente poderia ter, que tipo de filho hemofílico é que eu poderia ter. E efetivamente o que me foi dito, estudando as minhas mutações, porque tenho 2, é que havia 11 famílias em Portugal com estas mutações e do histórico, do registro que tinham no Ricardo Jorge destas famílias, era sempre hemofilia ligeira. Portanto, antes de engravidar, eu à partida sabia que se tivesse um filho hemofílico, se não houvesse problemas com a transmissão da mutação, não é? Se não houvesse, que seria uma hemofilia ligeira e assim vai acontecer. E os meus doseamentos andam à volta dos 30%. Portanto, se fosse pelo doseamento, os meus tinham que ser mais graves que os da Teresa, não é? Claro. Radicalmente opostos. Não tem relação. Conseguimos saber pelo tipo de mutação e pelo histórico que está para trás. Portanto, sabendo, consegue-se perceber. No caso das irmãs dos hemofílicos, elas vão, os possíveis filhos delas, se forem hemofílicos, vão ficar com o mesmo fator que os irmãos têm? Eles vão ter sempre a mesma mutação. É isso, não é? Portanto, a mutação é sempre a mesma, é o que eu digo. Nunca vai. Uma grave nunca vai ser ligeira, a não ser que aconteça um milagre, não é? Que de repente repõe a mutação feita, não é? E uma ligeira nunca vai dar grave, porque a mutação está associada e sabe-se, são já muitos anos de doentes e sabe-se qual é que é o padrão. Portanto, sabe-se as mutações mais associadas aos casos graves e aqueles ligeiros e moderados têm outro tipo de mutações. Portanto, já consegue-se perceber mais ou menos. O doseamento da portadora, lá está, depende da quantidade do X que é inativado, do X normal que é inativado. E depende... Não, o que eu quero dizer é, um filho que a Camila venha a ter, e se for hemofílico, será, o Renato tem 1,3%, será nessa base, não é? Será, daí sim. É isso. O irmão, o tio, portanto, o irmão da Camila, quando falou. Sim. Sim, será por aí. Era só essa questão. Ok, obrigada. Mas alguém tem alguma questão a colocar? As portadoras, quando estão grávidas e estão no parto, não tomam epidural, tomam o quê? Podem tomar epidural, têm de fazer fator. Se tiverem níveis baixos, têm de fazer fator. Ok. Se estiverem acima de 50% é normal, não precisa. Se tiverem níveis baixos, a epidural pode ser feita, tem de fazer subir os níveis. Ok? Pode ser feita com fator, não é contraindicação para a epidural.
Ok. Há contraindicação para partes instrumentadas, para fórceps, para ventosas e para essas coisas todas. Não é nada recomendado. Ou seja, no caso de ser necessário, doutora, O quê? um fórceps num parto, qual é a alternativa? Parte para a cesariana? Deve-se partir para a cesariana, deve ser de todo evitável. Todo evitável, sim. Mas nesse caso, quer dizer, os partos instrumentados não é por causa da mãe ser portadora, não é? É por causa da probabilidade do filho. É assim, se sabe, é da probabilidade de ter um filho com uma coagulopatia, não é? Que provoca, pode lesar o bebê. E também, se a mãe tiver valores mais baixos, pode também provocar uma hemorragia pós-parto por causas locais. Também para E a então mãe. é preferível ir para uma cesariana? Ir para uma cesariana, sim, porque completamente sim, contraindicado, sim. Ou seja, se aquilo está complicado, se antevê que vai ser um parto complicado, cesariana, ou seja, não é um bocado como normal, experimenta-se e logo se vê, não é? E pôs o fórceps e tal e sai, não, se prevê que vai complicar, cesariana. Se de facto está ali complicado, os riscos são muito grandes, até para a mãe, porque imagino que tem valores borderline e imagino que só fez doseamentos durante a gravidez que eles até estão mais altos e não tem nenhum valor de base, não é? E o seu valor de base não é aquele. Quer dizer, não desenvolve ali uma hemorragia, 3 ou 4 semanas depois, se for preciso, continuar a sangrar. Mas nesse caso, uma portadora para um parto normal, e se os valores não forem muito baixos, não vai fazer fator, não é? Mas depois, se de repente tiver que evoluir para uma cesariana. Se tiver valores normais, não precisa de fazer fator. O problema é se tiver valores baixos, doseamentos baixos. Se tiver valores normais, é como qualquer mulher que tenha de partir para uma cesariana, não é? Okay. Convém sempre, claro, lá está, a importância está no ser de referência, porque em Tinoni tem ali seja lá o que for preciso, não é? Mas com 50% é considerado um valor normal. E sempre deve ser mais fácil, Ana, tratar a mãe adulta do que o bebê acabado de nascer, não é? Sim. Portanto, olha, hemorragia por hemorragia que tenha a mãe. Sim, até porque quando há uma hemorragia pós-parto, que é sempre uma situação eventualmente muito grave, enfim, depois a medicina transfusional entra e não há uma única que não passe por fazer plasma tem fatores, portanto as coisas depois vão sempre compondo, se tiver mais de 50%, não é preciso fazer concentração de fatores. Mas as guidelines é para cesariana contraindicada. Não, numa situação normal, está tudo bem, não é contraindicada a cesariana, não, o parto instrumentado. Portanto, ou seja, não é apenas tudo para cesariana, não, mas se a coisa começa a complicar e a necessidade de meter instrumentos e tornar a coisa mais traumática, assim então é um traumático controlado que é a cesariana, não é? E pronto, penso que terminaram as nossas questões. Correto? Também já estamos há uma hora no webinar, o que era o expectável, e foi bastante participativo. Queria só relembrar as nossas meninas que, devido ao excelente avanço da medicina nos últimos anos, hoje em dia um homem com hemofilia consegue ter uma vida normal e as suas mães podem conseguir ambicionar um futuro brilhante, que a hemofilia não será impedimento para serem homens brilhantes e magníficos. Nós temos muitos bons exemplos na APH, desses homens fantásticos, e assim sendo, vamos terminar o webinar e gostaria de agradecer a todos os participantes, principalmente a doutora Alexandra, por nos ter disponibilizado esta hora e nos dar todo o seu conhecimento. Agradecer também às farmacêuticas Octafarma, Roche e Takeda pelo seu contributo de nos permitir realizar este webinar hoje. Obrigada. O desligar do Zoom é um bocadinho agressivo, portanto... É mesmo tchau e adeus. É isso. Obrigado a todos e a todas. Foi um gosto. Beijinhos. Tudo a correr bem, um bom resto de semana, de fim de semana. Tchau, Boa semana para todos.